Boa noite, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Passando aqui para partilhar um trechinho da palavra com vocês, que está aqui no Evangelho 1 Samuel 25, 2, que diz assim: E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb, né? A gente vê que era um homem próspero, a gente vê que aqui quando fala que ele era, né, da linhagem de Caleb, a gente vê que era um herdeiro, né? Caleb foi um grande herdeiro das terras prometidas lá, né? Então a gente vê que ele realmente era um homem muito rico e muito próspero. Então a gente vê dois opostos aqui, um homem rico, um homem próspero, mas um homem mau, um homem duro de coração, um homem que viveu alcoolizado e um homem tribulado. E a gente vê que era, né, ao lado desse homem tinha uma mulher sábia, uma mulher que edificava, uma mulher com bom entendimento, com coração bom, que estava disposta a partilhar. Eu falo que o ponto de partida, né, para a gente caminhar debaixo da sabedoria, né, é temer o Senhor, né? Salomão fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então esse é o ponto de partida, né, para que a gente possa estar fazendo a diferença no nosso lar, estar edificando o nosso lar e estar edificando a nossa família, né, criando os nossos filhos, né, para o futuro. Tem que ser na presença do Senhor, debaixo da sabedoria do Senhor. Então a palavra fala aqui que Davi estava acampado, né, ali com seus soldados, ali com seu exército, e a palavra fala que esse homem era muito rico, então tinha muitos servos, e que os servos dele estavam ali naquele lugar também, naquele acampamento ali, naqueles altos ali, cuidando das ovelhas, cuidando das cabras, né, pastoreando. E a palavra fala que Davi, ele socorreu, né, aqueles servos, aqueles pastores ali no momento que precisava, creio que até com alimentação também, e protegendo eles ali, né. Mas a palavra fala que houve falta de provisão, e Davi precisava, né, precisava de alimento, ele pega os servos dele e envia até esse homem. E esse homem, por falta de sabedoria, ele vai e manda uma resposta para Davi, né? Ele disse assim, no versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Ele sabia muito bem quem era Davi. E ele tinha tanta falta de sabedoria que ele sabia que se Davi descesse, ele dizimava tudo aquilo, né? Acabava com tudo ali. Então a gente vê que, através da sabedoria dessa mulher, né, ela evitou grande destruição naquela casa. E a palavra fala que o servo, né, desse homem chegou a ela, né, eu creio que por entender a sabedoria, né, por conhecer a sabedoria dessa mulher, né, chegou até ela e relatou a resposta que ele tinha enviado, né, para Davi. E aqui no versículo 18 diz assim: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados, e as pôs sobre um jumento, e disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não relatou, né, a seu marido. Então, outro ato de sabedoria dessa mulher, né, porque se ela chegasse para aquele homem atribulado e falasse o que ela iria fazer, com certeza ela não teria êxito, né, nessa caminhada. Então, a gente vê que ali ela foi ao encontro de Davi. Davi, ele já tinha se levantado com seu exército, ele já tinha pegado 400 seus soldados, né, e deixado 200, já estava descendo para dizimar. E ali naquele encontro dele com ela, ele relata a ela que estava descendo para destruir, né, que ele destruiria tudo ali, que ele não deixava nenhum menino, ou seja, não ficaria herdeiro, não deixaria descendente, ele destruiria tudo, acabaria com tudo. Então a gente vê que o poder que a mulher tem, né, a sabedoria que ela tem para edificar um lar, para edificar uma casa, para criar uma família. E isso só é possível através da sabedoria de Deus, através da palavra, né? Estar em comunhão com a palavra, para buscar direção para, né, os nossos lares, para os nossos familiares, para que a gente possa romper, para que a gente possa caminhar. Salomão, ele fala aqui em Provérbios 21:9, ele diz assim: melhor morar num canto de um telhado, ou seja, num lugar pequeno, né, sem conforto, do que com uma mulher briguenta, uma mulher rixosa. Então a gente tem visto os lares sendo destruídos por falta de sabedoria, por causa de pequenas coisas, por causa de bobeira. Às vezes você está ali no casamento de 20, né, poucos anos, 30 anos, e a gente tem visto isso sendo desfeito. Por quê? A mulher não tem usado sabedoria, né? Ela tem violado essa ordem. Às vezes ela quer entrar no lugar do marido e ocupar o lugar dele, e não deixar ele ser, né,
o marido, ser o homem da casa, né? Ocupar o espaço. A gente não está aqui falando de poderes, não. A gente está falando de ordem, né? Cada um ocupando o seu lugar e dando direção à família, né? Cada um usando o seu lugar de destaque, né? Então a gente vê que Salomão, ele fala aqui ainda no Provérbios 14, ele fala assim, em Provérbios 14 ele fala assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Eu creio que ele está querendo dizer aqui o poder, né, de influência feminina na construção de um lar, né, de um lar feliz, de um lar harmonioso, né, de que forma? Acolhendo, né, marido chega cansado do trabalho, então senta, escuta, né, não tem como ele deixar os problemas que aconteceu lá, do trabalho lá, então é preciso sentar, é preciso escutar, né, é preciso caminhar junto, é preciso romper na educação dos filhos, né, dividindo, cada um fazendo a sua parte, né, e partilhando. Então a gente tem visto pequenas coisas, né, destruindo os lares, desfazendo os lares, destruindo os casamentos, né. Então a gente vê que Abigail era uma mulher tão cheia de sabedoria, ou seja, né, a sabedoria dela era a sabedoria de Deus. A gente vê que ela reconhece ali que Davi seria o futuro rei, né, de Israel. Então, para ser uma rainha, né, para ser uma esposa de um rei, é só uma mulher muito sábia, né, para poder romper. Então, futuramente, ela se tornou esposa dele. Acho que creio pela sabedoria que ele viu nela, né. E eu meditando aqui, né, nesse livro aqui, gente, esse livro é Chamados para o Reino. A escritora desse livro é uma grande mulher de Deus, Lucimar Lisandro, né? Parte desse livro, parte dessa obra é destinada a crianças e jovens que, mesmo tendo frequentado a escola, não tiveram oportunidade, né, de serem alfabetizados. Então, parte dessa obra é voltada para esse projeto. E eu deparei aqui com a escrita dela, que diz assim: Abigail voltou para sua casa em paz. E ela diz ainda: é verdade que tudo ainda não estava resolvido, né? Seu marido maligno estava lá e alcoolizado. E ela diz ainda: vencemos um dia por vez, basta cada dia o seu próprio mal. Então, a mulher sábia, né, ela persevera, ela não tem que ficar preocupada. Se você está debaixo da sabedoria de Deus, debaixo, né, da palavra, nós não temos que se preocupar, né? Nós sabemos que no final, né, nós vamos vencer e nós vamos edificar a nossa casa e a nossa família. Então tem que ser na presença do Senhor, tem que ser debaixo da palavra. E esse livro aqui, né, da Lucimar Lisandro, é muito edificante. Eu recomendo para vocês. Meus irmãos, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus a todos. Até a próxima.